Convido você a abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 61. Salmo de número 61. Esse salmo ele começa aqui com oração, ou em qualquer caso, com um breve registro de uma oração, a qual Davi apresenta aqui a Deus a sua vida no tempo da mais profunda angústia da alma dele. E eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei qual foi a maior angústia que você já passou, ou se você tem passado por algum problema difícil, mas eu queria encorajar você a encontrar força para nos momentos mais difíceis, nas horas sombrias da alma, você encontrar força para buscar a Deus e não se entregar ao desânimo, ao abatimento, à ansiedade, à depressão. Todos nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, alguns mais do que outros, alguns envolvendo enfermidade, outros envolvendo conflitos familiares. O importante é a gente lembrar que existe um Deus nos céus que ouve a nossa oração. E que a gente pode, sim, por meio de Jesus, nos aproximarmos desse trono gracioso e encontrarmos auxílio, ajuda para a ocasião oportuna. E só você sabe qual é essa ocasião oportuna que você está enfrentando. Vamos ler esse salmo, salmo de número 61. É um salmo de Davi. Na nossa Bíblia tem oração pelo rei. Eu coloquei como tema, orando em tempos de aflição. Diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. É fantástico ver como Davi aqui, ele ocupa-se principalmente com as orações de Deus, expressando também sua gratidão por um miraculoso livramento que havia experimentado, proveniente também de algum iminente perigo, bem como pelo seu estabelecimento sobre o trono. Eu queria dividir esse salmo aqui em 3 partes. A primeira delas, o clamor de um refugiado, versículos de 1 a 3. Depois, o regresso ou o retorno de um abençoado, versículo 4 e 5. E então, a continuidade de um reinado, versículos 6 a 8. No versículo de 1 a 3, a gente vê aqui o clamor de um homem que está refugiado. E a gente vê a atitude dele diante das suas adversidades. A primeira atitude que a gente vê em Davi aqui é a sua confiança em Deus. E essa confiança é demonstrada, em primeiro lugar, na expressão da sua adoração. Olha o versículo de número 1, ele diz: ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus. Parece uma coisa muito pequena aqui, mas não é não. A gente tem aqui, meus irmãos, uma expressão de adoração porque ele se refere ao Deus vivo. Ele fala com Deus. Ele entende que Deus existe, que é um Deus vivo e um Deus que ouve. Olha como ele começa: ouve, ó Deus. O Salmo 115, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz. É um Deus vivo, ativo, como lhe agrada.
Os ídolos dele, os deuses dele, são obras feitas por mãos de homens. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos e não vê, tem pé e não anda, tem mão e não pega. Som nenhum lhes sai da garganta, eles não têm vida. O nosso Deus é um Deus vivo. E a oração é uma expressão de adoração que revela fé e confiança na existência de um Deus vivo e ativo. Ninguém ora se não acredita que Deus existe, que ouve e é poderoso para mudar a sua realidade. Davi aqui, só pelo fato de clamar, ouve, ele está adorando. Mas ele diz, ouve, ó Deus, não deuses. Ele é alguém apegado ao Deus único, ao único Deus e não aos deuses, não aos ídolos. Ele não procura ajuda naqueles que não são Deus. E quantas vezes nós levantamos ídolos, meus irmãos, e confiamos naquele que não é Deus. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, buscar refúgio no Senhor e fazer de Deus, sim, a nossa morada e colocar nele sempre a nossa confiança. Então, a confiança em Deus é demonstrada na expressão da sua adoração. Mas, além disso, também na prática da sua oração. Veja só o versículo 1. Ele diz que suplica. A minha súplica, ouve, ó Deus, a minha súplica. Davi suplica a Deus. Atende a minha oração. A oração dele é uma súplica. Desde os confins da terra, versículo 2, clamo a ti. Ele suplica, ele ora, ele clama, ele está orando o tempo inteiro. Ele pede no versículo 3 e, aparentemente, essas repetições demonstram uma perseverança na sua oração, o que nos ensina nunca, jamais, em momento algum, esmorecermos ou perdermos o estímulo nesse santo exercício da oração. Você é alguém que ora? Pastor, eu oro. Eu não estou falando daquela oração sempre na hora das refeições. Eu acredito que você ora quando você vai almoçar, você até chega para os seus filhos e vamos juntar a mãozinha, baixa a cabeça, vamos orar agradecendo pelo alimento. Não, não é essa oração. Eu não estou desprezando essa oração. Continue fazendo isso. E quando você for no restaurante e ali você pedir uma comida, mesmo diante de várias pessoas, não tenha vergonha de se identificar com Cristo, com Deus. Ore em voz alta. Faça com que todas as pessoas que estejam à sua volta ouçam a sua oração. Não tem que ter vergonha de ser um cristão e de orar aonde quer que você esteja. Mas como é importante, principalmente, irmãos, em momentos de abatimento da alma, de angústia, a gente entender a necessidade de separar um tempo para orar. Na verdade, eu espero que Deus jamais te leve a um momento de tamanha angústia, onde você não vai procurar um momento para orar. Você vai orar em todo o tempo. Lembra da história de Jonas? Você tem um profeta fujão que vira as costas para Deus e ele só vai descendo cada vez mais. Ele desce da cidade para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão do navio, até que no final é lançado no mar, é engolido por um peixe e desce às profundezas do oceano. Ele só vai descendo. Um homem que se afasta de Deus, ele só vai descendo na sua vida. Mas é lá embaixo, no ventre do peixe, que esse homem começa a orar. Às vezes, Deus nos coloca de joelho. Às vezes, nós não buscamos o quarto em secreto e Deus vai nos levar a ele. A gente tem que tomar cuidado para não fazer da nossa prática de oração somente um momento de oração em tempos de angústia. Precisamos ter prazer em Deus em todo o tempo. Mas nos momentos de angústia precisamos encontrar força para buscar o Senhor como expressão de adoração e de confiança nele, sem perder o ânimo, sem deixar esmorecer a força da nossa alma. É ali que nós devemos nos encontrar diante de Deus em oração, de joelho, confiando que Ele ouve e que Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Davi, ele persevera em oração, mesmo longe da sua casa.
a gente lê aqui no versículo 2, desde os confins da terra, eu clamo por ti. A ideia aqui, meus irmãos, é que Davi, de fato, ele está banido. Aqui é o lugar do seu banimento, eliminado do acesso ao templo da cidade real. Na parte subsequente aqui do nosso salmo, ele se denomina de rei, título que ele jamais assumiu para ele antes da morte de Saul. E à luz das circunstâncias que nós temos aqui nesse salmo, nós podemos inferir imediatamente que o tempo referido era exatamente aquele tempo em que Davi fugiu apavoradamente da fúria do seu filho Absalão, ocultando-se no deserto de Manaim, em lugares de uma descrição semelhantemente solitária. O Monte Sião era o lugar onde a arca do concerto se achava depositada, e ali era a sede da realeza. Davi, ao ser banido dali, que era o principal e a mais qualificada localidade, fala como se ele tivesse afastado para as partes mais remotas da terra. Ele está longe da sua casa, está longe do seu palácio, ele está longe do tabernáculo, ele está longe da arca do concerto, da arca da aliança, mas mesmo longe, ele clama ao Senhor. Ele está passando por um momento difícil no seu relacionamento com o seu filho, que havia tomado o seu trono e perseguido o seu pai. Que situação difícil, irmãos. Conflito entre pais e filhos. Espero que você nunca passe por isso, mas eu acredito que esse deve ser um dos conflitos mais difíceis que existe. Esses dias estávamos lendo na nossa devocional familiar, né, a brilhante da semana é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E falamos como o temor do Senhor é refúgio para a família. E no devocional, a gente comparou a vida de um ateu com a vida do Jonathan Edwards. E vendo a descendência piedosa de um homem de Deus, como vários se tornaram pastores, missionários, médicos, vice-presidente dos Estados Unidos, tudo uma descendência piedosa. E como no ateu, você tem pessoas que se suicidaram, mendigos, e uma descendência inteira que se perdeu e que custou ao Estado, ao país, milhões de dólares em recuperação, prisão e tudo mais. A maior bênção que alguém pode ter é ter um filho piedoso e uma família marcada por harmonia e pelo temor do Senhor. Não é o que a gente vê acontecendo aqui na vida de Davi, na sua casa. Um filho que se levanta contra o pai para tomar o trono do pai e persegue o seu pai. E talvez não existe maior angústia no coração de um pai do que estar em conflito com o filho ou não ver um filho andando com o Senhor. O apóstolo João diz: não tenho maior alegria do que essa, em saber que os meus filhos andam na verdade. E se não tem maior alegria para um pai do que saber que os filhos andam na verdade, também não existe maior tristeza para um pai piedoso do que saber que os seus filhos não andam na verdade, não andam com o Senhor, não temem a Deus. Outra coisa, ele não só ora distante da sua casa e do templo, mostrando para nós que em todo lugar é tempo de orar. Mas ele ora também no abatimento do seu coração. No abatimento do meu coração, eu clamo a ti. Tem gente que só busca a Deus quando está com o coração abatido. Mas também tem gente que quando está com o coração abatido e a alma aflita, ele não busca a Deus, ele não teme a Deus, ele não busca refúgio, socorro no Senhor, porque não confia que Deus é poderoso para mudar aquela sua situação. Não permita que o abatimento da sua alma e a tristeza do seu coração te afaste daquele que pode mudar a tua realidade. O Senhor Jesus, no momento talvez de maior aflição que ele passou, ali no Getsêmani, ali ele clamou ao Senhor. Ele suou como gotas de sangue, tamanha era a sua angústia, mas ele não deixou de orar. Ele pediu ajuda para os seus discípulos para que intercedesse também por eles,
mas eles estavam cansados e eles não oraram pelo seu mestre. Mas o Senhor Jesus, por 3 vezes, pelo menos, que o texto fala, ele se retirou para lugar mais isolado e ali ele orava ao Pai, clamando, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A vida do nosso Salvador foi uma vida marcada por oração. Ele orou em todo o tempo. E nós também precisamos aprender esse exercício espiritual santo, sagrado e abençoador da oração. Às vezes a gente cria o hábito de ignorar a bênção da vida devocional. Se eu perguntasse aqui quantos de vocês têm vida devocional diária, não precisa levantar a mão que eu não quero envergonhar ninguém. Mas poucas pessoas hoje separam um tempo, um horário, um local e mantêm vida devocional. Vem no culto, gosta de ouvir pregação, até estuda e faz teologia, mas não tem vida com Deus, não ora, não medita nas Escrituras, não faz suas anotações pessoais, sua meditação diária, não coloca diante de Deus a sua própria família, os seus filhos em oração, seus pais, a sua igreja, seus irmãos. Chega num pequeno grupo, ouve o compartilhar das orações, mas no dia a dia, durante a semana, não gasta nem sequer 2 minutos para interceder e orar por aqueles que pediram ajuda e dizer, clamem por mim, clamem em meu favor sobre essa situação e essa situação, e muitas vezes a gente não tem feito isso. Davi, meus irmãos, ele demonstra sua confiança no Senhor, aqui, por meio da sua expressão de adoração, na prática da oração, uma prática perseverante, uma oração mesmo longe da sua casa, longe do templo, uma oração mesmo em momento de abatimento do coração, mas ele faz isso sempre na dependência de que Deus possa ajudá-lo e levá-lo a uma situação, a um local onde ele mesmo não consegue chegar sozinho. O versículo de número 2 aqui diz, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Isso aqui pode ter muitos significados. É difícil a gente dizer o que Davi está querendo dizer com isso. Será que ele está querendo, de fato, se esconder de Absalão e está querendo subir para um monte muito elevado para ali se proteger, como se fosse no monte uma fortaleza, como em Megido, que ele fez uma fortaleza lá com os seus soldados, os seus ajudantes? É isso que ele está dizendo, me dá força, Senhor, para eu poder subir essas montanhas e me esconder. É isso que ele está dizendo, eu não tenho mais força e eu preciso de força para poder me refugiar nessa montanha alta demais para eu subir, que eu não aguento. É isso que está acontecendo? Ou será que ele está usando uma linguagem figurada aqui, fazendo de Deus essa rocha? A gente vê isso em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Será que é essa rocha alta demais para ele, que ele está pedindo para Deus levá-lo? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, meu filho se levanta contra mim. Eu deixei o trono, deixei a cidade, deixei o teu santuário, me encontro aqui agora isolado, banido como refugiado. Mas, por favor, não me afaste da tua presença. Me leva a essa rocha que é o Senhor. Me leva à tua presença. Eu sozinho não posso alcançar a tua face. Eu preciso que o Senhor me atraia a ti. A gente tem até um cântico que a gente canta assim, né? Como é que é? Nas asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Atrai-me, né? Tem um negócio desse. Atrai-me. Como é que é? Me ajuda aí, gente. Atrai-me para o teu lado estar. Como é que é? Espero em ti e sou como
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Como é que começa? Junto a ti. É assim que começa, não. Face a face. Como é que é? Face a face. Não é fácil, é fácil também, não. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. É lindo quando vocês cantam, né? Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Mas é lindo. Eu quero te ver, atrai-me a tua presença. Esse é o nosso desejo. E parece que é o desejo de Davi aqui. Leva-me à rocha que é alta demais para mim. Por favor, Senhor, que no meu deserto, Senhor, não me deixe. Que no meu abatimento, Senhor, me leve à tua presença. Eu posso estar longe do tabernáculo. Eu posso estar longe da arca, mas o Senhor não é o Deus de uma arca, o Senhor não é o Deus de um tabernáculo, o Senhor não é o Deus de uma cidade, o Senhor é o Deus de toda a terra, e o Senhor está, inclusive, aqui no meu banimento. Nos lugares mais longes da terra, aqui o Senhor também está. Por favor, Senhor, atrai-me a essa rocha alta demais para mim. Mas ele demonstra também, meus irmãos, sua confiança em Deus na lembrança da sua salvação. Quem Deus é, ele diz, refúgio e torre forte contra o inimigo. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O Senhor é sim torre forte, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Pois, esse pois nos leva a entender por que Davi clama a Deus e busca a Deus e pede para Deus levá-lo a essa rocha alta demais para ele, porque tu tens sido
o meu refúgio, a minha torre forte contra o inimigo. Eu olho para trás e vejo os livramentos do Senhor, a salvação no Senhor, e encontro força para continuar orando e buscando e confiando que o Senhor também é comigo. O salmista aqui parece que faz um retrospecto para os livramentos e faz disso, então, a base para a sua confiança no futuro. Ele encontrara em Deus um verdadeiro escudo quando fosse atacado pelos seus inimigos. Refúgio e torre forte. Torre é exatamente aquilo que sustenta os muros desse refúgio. Geralmente é o lugar onde ficavam as pessoas observando a chegada dos inimigos, ou também arqueiros, para atingir o inimigo quando ele viesse de longe. Nada anima mais a nossa alma e nos dá a esperança do que nos lembrarmos da pregressa benevolência de Deus em meio às suas orações. A gente encontra aqui Davi dedicando-se às reflexões desse gênero. Quando a gente, às vezes, passa por abatimento e angústia, nossos olhos fixam somente naquilo que nos traz dor, angústia, tormento e sofrimento. A gente, às vezes, olha para o futuro e não encontra nada diante dos nossos olhos. Parece que estamos descendo a Serra de Petrópolis ali, quando está com aquela neblina, e você não consegue ver mais de 1 metro na sua frente. Não. Ele, ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para o presente, também ele faz questão de olhar para o passado e ver como Deus tem sido refúgio e torre forte contra os seus inimigos. Como Deus agiu na vida dele em toda a sua trajetória, e isso traz ânimo ao seu coração. Nos momentos difíceis da nossa vida, precisamos sim olhar para trás e ver que Deus esteve conosco em todo o tempo. Eu gosto muito do que o Robson sempre fala. Robson, Deus abençoe. Sempre o Robson, né? Porque animar é melhor do que eu mereço. E outra coisa é essa, pastor, Deus tem feito isso até agora. Eu acredito que Ele vai continuar fazendo também. É isso. Olha o que Deus já fez na tua vida até agora. Agora, Calvino nos lembra uma verdade que não devemos esquecer. Ao esperarmos pelo livramento divino, é preciso que vigiemos bem para não cedermos às insinuações dos nossos sentidos. Tenhamos sempre em mente de que Ele nem sempre opera segundo os meios aparentes, senão que nos livra quando usa métodos que são inescrutáveis à razão. Se porventura tentarmos prescrever qualquer linha particular de procedimento, não estaremos agindo de outra forma, senão voluntariamente limitando o seu infinito poder. Você olha para as circunstâncias e você fala, não tem jeito de Deus me livrar. E você está agindo como um tolo, porque você não tem noção do poder dele para agir em teu favor e tirar você dessa situação. Jesus é aquele que levanta mortos. Não tem mais jeito, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Agora já é de 4 dias. E Jesus fala, tira a pedra. Não tem mais jeito, tira a pedra. Senhor, já é de 4 dias, já deve estar fedendo. Tira a pedra. Eu não disse a você que se crerdes, vereis a glória de Deus? Tira a pedra. E eles tiraram a pedra. E Jesus disse, Lázaro, vem. E de repente sai aquele que estava morto. Porque quando ele fala, até mortos se levantam. É Ele que determina. É Ele que do nada fez tudo. Você acha realmente que a situação que você está passando pode ser com o seu filho, pode ser na sua saúde, pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer área da sua vida. Eu realmente não sei o que traz angústia ao teu coração, o que faz você clamar no teu abatimento hoje. O que eu sei é que existe um Deus que ouve a nossa oração, que é refúgio e torre forte, que já fez maravilhas na nossa vida no passado e que ainda é poderoso para agir no nosso presente, transformando toda e qualquer situação. Eu sei disso. Eu sei disso. Davi sabia disso e por isso ele clamou. Mas a gente tem então no Salmo o retorno de um abençoado. Olha o versículo 4 e 5.
Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. No versículo que segue aqui, o versículo 4, ele expressa a confiança de que habitaria desse tempo em diante no santuário do Senhor. Eu me junto também ao Calvino no comentário dele, de que não dá para concordar totalmente com aqueles que pensam que Davi estava ainda em sua condição de exilado de seu país natal quando isso aqui foi escrito. E deve-se meramente entender como que assegurando a si mesmo a certeza do seu regresso. Ele parecia aqui regozijar-se mais na restauração que ele já havia obtido do que abrandar sua tristeza mediante a antecipação daquilo que ainda poderia acontecer no futuro. E isso se fará ainda mais evidente quando a gente chega a considerar o contexto imediato. E é notável que agora, quando estava regressando do seu banimento e se estabelecia em seu próprio palácio, o seu coração se expandia ainda mais no culto divino do que em toda a riqueza, esplendor e prazeres que a realeza podia proporcionar a ele. A gente encontra aqui no versículo 4 a alegria de alguém que agora assiste diante do tabernáculo e ele diz: eu quero estar aqui para sempre. Eu quero estar no esconderijo das tuas asas e me abrigar nesse esconderijo das tuas asas. Por que ele faz isso? Porque ouviste, Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Veja os verbos no perfeito. Ouviste, me deste. Não é algo que parece que vai acontecer. É algo que já aconteceu e que agora ele está desfrutando. É como se Davi lembrasse agora que escreve o salmo do seu banimento, do seu sofrimento, do abatimento do seu coração, das súplicas que fez a Deus, e nesse momento ele se regozija por Deus ter ouvido a sua oração e ter restabelecido Davi ao trono, ao palácio, mas acima de tudo, ao culto, ao tabernáculo. A presença dele ali representada por meio da arca da aliança, que pode sim se referir a esse esconderijo das tuas asas, por causa das asas do querubim da arca. E Davi está dizendo: agora sim, Senhor, agora o meu coração e a minha alma se satisfazem na tua presença e no culto ao Senhor, e aqui eu me abrigo, e aqui eu quero estar para sempre na tua presença, porque o Senhor me abençoou. Ele se vê como um abençoado, abençoado por poder assistir no tabernáculo de Deus, e isso, irmãos, deve ser uma lição fantástica para nós. Sua maior alegria não está na cidade, sua maior alegria não está no trono, nas riquezas, mas no Senhor e no seu culto. Ele queria estar sempre ali. Ele não é um adorador preso às práticas externas da religião, mas um homem que se deleitava em Deus, que queria estar ali na presença do Senhor, no culto ao Senhor. E a gente precisa aprender com Davi, a entender que a maior bênção que alguém pode ter não são os bens materiais, mas o privilégio de poder se achegar à presença de Deus e poder cultuá-lo e adorá-lo por meio do Senhor Jesus. Ele também se vê como abençoado por ter sido ouvido em suas orações, que implicaram inclusive em votos. E se as lembranças das bênçãos o fez orar, a resposta às suas orações o leva a se colocar agora debaixo das sombras das suas asas. Porque o Senhor ouviu a minha oração, invocá-lo-ei enquanto eu viver. É isso que a gente encontra no Salmo de número 116. O Senhor ouviu minha oração, então invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu estava no deserto, eu clamei pelo Senhor, Ele ouviu minha oração, Ele me restabeleceu ao seu culto, ao palácio, à cidade. Então, por causa disso, eu me colocarei debaixo das tuas asas para sempre. É na sombra das tuas asas que eu quero me esconder. É debaixo do teu cuidado, da tua mão, Senhor, que eu quero me achar em todo tempo. E Ele diz que recebeu a herança dos que temem
a Deus. Que herança é essa, meus irmãos? Pode ser tanta coisa. A herança dos que temem a Deus pode ser a recompensa da obediência à aliança e pode ser também a intimidade com o Senhor, que é reservada somente para aqueles que o temem. Salmo 25, versículo 14, a palavra do nosso Deus diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele louva a Deus por aqueles que temem o seu nome, não serem abandonados ao mesquinho privilégio de se regozijarem por uns poucos dias, senão que garantia-lhes uma permanente herança de felicidade. Esta é uma verdade que não pode ser questionada. Os ímpios, não tendo pela fé nenhuma possessão dos divinos benefícios que poderiam participar, eles vivem dia a dia, por assim dizer, da pilhagem. Só os que temem a Deus é que contam com verdadeiro e legítimo desfrute das suas bênçãos. Nós somos um povo abençoado, irmãos, porque tememos a Deus, porque amamos o Senhor, porque buscamos em Deus o refúgio nos momentos de angústia. E é o Senhor que traz refrigério para a alma, renovo para o Espírito, pela palavra, pelo Espírito e pela igreja. Podemos sim encontrar refúgio em Deus. Em terceiro lugar, a gente vê aqui a continuidade do reinado e a confiança de Davi. A gente tem aqui as bênçãos de um tempo presente, as bênçãos de um tempo futuro e as expressões de adoração pelo cumprimento da aliança de Deus com ele. Diz assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me destes a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. É como se Davi estivesse dizendo: olha, o Senhor me deu vida. Quando eu poderia ter morrido, o Senhor preservou a minha vida e a minha posição. Dia após dias, acrescentas ao rei. Ele está se referindo a ele mesmo. Mas parece que ele tira os olhos dele e coloca os olhos no descendente dele, o Senhor Jesus, o descendente de Davi, o que sentaria no trono de Davi, e diz: duram os seus anos, gerações após gerações. Passam gerações e passam gerações, e ele continua, permanece para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. O nosso Senhor é aquele que vive pelos séculos dos séculos, geração após geração, está sentado à destra do trono de Deus, está diante dele para sempre. Bondade, fidelidade, amor, comunhão é o que existe nesse relacionamento entre o Pai e o Filho. E Davi diz: assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Senhor, eu vou continuar te adorando, vou continuar te buscando, vou continuar firme no meu compromisso de andar nos teus caminhos, por causa da aliança que o Senhor fez comigo. Deus fez aliança com Davi, de que um descendente de Davi sentaria no seu trono e reinaria sempre. Então aqui Davi traz lembrança do pacto de Deus com ele, na preservação não só da sua vida, como também da sua dinastia, do seu reinado, olhando lá para o futuro, para o seu descendente final, Jesus, que de fato é o grande rei, que um dia sentará no trono de Davi, o seu pai, e reinará também sobre as nações. E hoje, já sentado à destra do Pai, com toda a autoridade, ele já exerce o seu domínio também sobre todas as nações e sobre todas as coisas. Que Deus, irmãos, traga ao nosso coração, de fato, alegria e confiança, mesmo em tempos de aflição. Aqui, como vimos, temos um clamor de um refugiado, temos também o retorno de um abençoado e temos também a continuidade de um reinado. Que a ação de Davi e aquilo que Deus fez na vida de Davi, por meio também da dependência dele e confiança dele, nos estimule a continuarmos orando e buscando ao Senhor em todo o tempo, em tempo de angústias,
olhando para o passado, confiando em Deus no presente, sabendo que Ele é poderoso para mudar o nosso futuro e que na sua fidelidade Ele cumprirá cabalmente cada uma das suas palavras. Que Deus nos abençoe muito mesmo. Amém? Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar, encerrar esse momento aqui do nosso culto. Amado Deus, muito obrigado, Senhor querido, pela Tua palavra. Quero, em nome de Jesus, agradecer, porque o Senhor, de fato, é o nosso refúgio e torre forte. Nos momentos de abatimento do nosso coração, nós clamamos a Ti. Rogamos ao Senhor que nos leve para a rocha que é mais alta demais para nós. Que o Senhor nos atraia à Tua presença e nos faça, Senhor, chegar diante da Tua face e desfrutar da intimidade com o Senhor em todo momento, em todo momento. Restaura a nossa sorte e enche, ó Deus, o nosso coração, acima de tudo, de alegria no culto ao Senhor. Que possamos, ó Deus, receber a herança dos que temem o Teu nome, que é a intimidade com o Senhor. Os ímpios só pensam na herança material, naquilo que o mundo pode dar. Nós pensamos nas bênçãos espirituais que vêm das Tuas mãos. E é tão bom saber que já somos mais que vencedores e temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Também nos ajuda a olhar sempre para as Tuas promessas, para as Tuas alianças, para a fidelidade do Senhor e encontrar descanso na certeza de que a Tua palavra não falha e que podemos sim, ó Deus, continuar Te adorando também como fruto da Tua fidelidade na nossa vida. Abençoa os meus irmãos que estão aqui nessa manhã, aqueles que nos assistem, que estão com o coração abatido, com a alma fragilizada, que em meio ao seu abatimento, eles encontrem força para continuar buscando e perseverando em oração, até receber do Senhor as bênçãos das Tuas mãos. Mas que em todo tempo busquem acima de tudo a Tua presença, a Tua face, e encontrem, ó Deus, alegria na comunhão com o Senhor, independente das circunstâncias que possam estar vivendo. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, desejo a bênção do Senhor sobre a vida dele, tá? E aqueles que vão para as suas classes já podem também